Oi, 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 meus amores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Hoje, gente, eu senti de trazer. Ai, vocês vão ter que me perdoar, mas eu estou oficialmente viciada em off-campus e eu achei uma ótima oportunidade de conectar com todas as informações que a gente já trouxe aqui. A gente ainda conversa sobre relacionamento, como tem sido uma demanda que eu tenho visto com frequência nos meus clientes, nos meus atendimentos, em tudo que eu tenho trabalhado. Eu vou aprofundar. Se você já ainda não assistiu, eu já quero deixar claro que vai ter spoilers. Sim, vai acontecer, não adianta, é inevitável, né? Trazer os spoilers. Pega seu cafezinho, seu chá, sua água e bora expandir sobre isso que vai ser muito massa. Eu já quero deixar bem claro aqui pra vocês que eu sou muito fã de séries, filmes, o cinema como um todo, assim, e a série de Off Campus, além de ter um elenco maravilhoso, um enredo maravilhoso, trilha sonora sensacional, assim, a nível cinematográfico mesmo, ficou muito bem feito, foi, assim, ó, um capricho, uma excelência fora do normal. A série, para que vocês todos saibam, ela foi baseada numa sequência de livros escritos por Elle Kennedy. E esses livros foram escritos lá em 2015 e já fazem, ó, sucesso há um tempão. E agora, né, a Prime Video resolveu fazer a série que retrata e tá inspirada e baseada, né, não é fidedigna, já fiz as minhas pesquisas, mas foi inspirada e baseada na sequência de livros. Por que eu tô trazendo Off Campus num canal de expansão da consciência? A série conseguiu retratar um desejo que a maioria dos jovens adultos de hoje tem, mas não conseguem manifestar e criar na própria vida. E eu vou trazer também, aprofundar o porquê, a origem, a causa, os desafios. Então, vamos contextualizar. Se você ainda não assistiu, eu recomendo que você assista antes de assistir esse vídeo. Mas se você quer ver o vídeo e entender sobre relacionamentos saudáveis sem assistir a série, é importante mencionar que a série em si, ela retrata o encontro, né, na época da faculdade, do Garrett e da Hannah, que são um casal que começam fingindo que estão em um relacionamento e adivinha, depois eles descobrem que eles se gostam e aí o relacionamento acaba acontecendo. Alerta de spoiler. E é engraçado porque no começo da série, a Hannah, ela tá interessada no músico, no Justin. Essa parte, ela é muito importante, porque o fato da Hannah querer o Justin já demonstra um dos maiores problemas que a gente tem na dinâmica de relacionamento hoje em dia, que é a gente se relacionar com expectativas e não com a realidade. A gente criar informações, ideias, inspirações e até alguma certeza sobre a pessoa que a gente tá querendo, sem realmente conhecer, sem realmente conversar. A Hannah estava perdidamente apaixonada por esse artista, esse músico, e ela ficava toda nervosa quando ela chegava perto dele, ela não sabia direito como se comportar, ela acreditava e ela colocou todo o valor que ela percebia no outro. Ela se diminuía, ela achava que ela não era digna de ter alguém como aquele artista maravilhoso, porque ele era lindo, porque ele era sedutor, porque ele estava no palco, porque ele cantava, e também porque ele já tinha sucesso numa coisa que a Hannah queria ter sucesso, que é a parte da música, que é a carreira dela que estava começando. Ou seja, a gente tende a associar valor no outro, perceber o valor no outro e diminuir as nossas próprias questões. Inclusive, tem uma das partes que a Hannah tá indo sair com o Justin e o Garrett fala pra ela: se lembra, você é. É que eu não sei a tradução. Real catch. É tipo assim, você é a parte mais valorosa do jogo. Talvez ele ainda não saiba, mas essa é a verdade. E o que acontece, gente? Quantas vezes, por que eu falei dessa expectativa que a gente tem a tendência a criar? Porque você começa a se relacionar com uma pessoa e hoje em dia, na era das redes sociais, ou você se conheceu por aplicativo, ou a primeira coisa que você pediu não foi nem o nome, foi o Instagram, o arroba da pessoa, e aí você foi lá, viu um perfil que é nada mais, nada menos do que recortes daquela pessoa e partes editadas do que convém para a pessoa mostrar. E aí, vulnerabilidade nenhuma, só vê a parte editada da vida da pessoa. E, de novo, isso é perigoso porque nessas edições a gente só mostra o que nos convém. E talvez, inclusive, consiga mostrar coisas que não são reais e verdadeiras. Eu acabei de assistir um vídeo da Luísa, recomendo muito o perfil dela. Ela é maravilhosa, psicóloga da linha cognitivo-comportamental. E ela perguntaram na caixinha pra ela quais são as perguntas pra fazer no primeiro date. E aí ela disse: se você quer parecer ser uma coisa que você não é, demonstre interesse em coisas que você sabe que a pessoa tem. E aí ela vai perceber que você é alguém que talvez ela quer que você seja, não quem você é de verdade. Eu sei que ficou confuso, mas vamos esclarecer.
Eu até acho que eu vou colocar o corte do vídeo aqui, porque eu acho que vai ficar ainda mais claro. Vamos pensar no mindset do date. Se a sua intenção é fazer alguém se apaixonar perdidamente por você e te achar a pessoa mais incrível do mundo, temos um problema. Um, porque provavelmente você não é. E dois, talvez isso não vai se sustentar. Futebol? Eu adoro. Você viajar sozinho com seus amigos 30 vezes no ano? Claro, por que não? Acampamento é tudo que eu sempre quis. As pessoas costumam dizer que eu sou bem divertida. Então a sua missão não é ser gostada, mas conhecer essa pessoa para então entender se você gosta dela e se vocês têm alguma coisa a ver. Uma coisa boa para se fazer em primeiro date é você contextualizar. Então leia a conversa e se fluir para isso, você pergunta: se você pudesse dar um título para o capítulo que você está vivendo na sua vida hoje, qual seria? E o que você espera viver nele? Dessa pergunta, se você for sagaz, outras aparecerão. E quem tiver outras opções, manda aqui para as amigas verem. Percebe? Você, pra entrar em um relacionamento com alguém, você precisa chegar interessado em saber se aquilo ali é bom pra você também. Porque por mais que a Hannah tinha uma noção de quem era o Justin, ela não conhecia a verdade. E percebe que engraçado? Quando ela conheceu a verdade dele, ele ficou menos interessante. Ele perdeu o brilho. Aquele uau, aquele efeito que tinha antes não aconteceu mais. E é esse movimento de se desencantar que tem acontecido com muita frequência nas relações de hoje em dia. E não só no relacionamento a dois, mas nas questões de amizade também. E qual é o perigo disso? As relações estão ficando frias, vazias. A gente não consegue aprofundar, porque o primeiro sinal de desconforto, é o primeiro sinal de decepção, é o primeiro sinal de frustração que o outro me traz, eu vou pro próximo. Próximo contatinho, próximo date no aplicativo, próximo amigo, próxima pessoa. E aí eu acabo não aprofundando, nem conhecendo profundamente o outro e nem deixando que o outro me conheça profundamente. E isso é extremamente perigoso. Perigoso por quê, Amanda? Porque a gente não está criando vínculos seguros. Ai, que esse tema é polêmico, eu fico nervosa. Vocês já sabem que eu não resisto. Mas é por quê, gente? Existe uma linha de estudos da teoria do apego de Bowlby que explica sobre vínculos seguros, vínculo ambivalente e vínculo evitativo. E o vínculo desorganizado. Eu não sei se você já viu ou não, já teve acesso ou não, mas de forma simples. O vínculo seguro é aquela relação onde você se sente seguro para ser quem você é, sem precisar usar máscara, sem precisar fingir, sem precisar mostrar, sem precisar tentar se adaptar e se moldar. O ambivalente é quando uma hora é seguro, uma hora não é. Uma hora pode ser, uma hora não pode ser. Uma hora vai, uma hora não vai. O evitativo é aquela pessoa que, ao menor sinal de desconforto, de conflito, ela se afasta, ela silencia, ela prefere não encarar aquela informação. E o vínculo desorganizado é aquele que não tem previsibilidade nenhuma. E isso para o nosso cérebro é muito desconfortável, porque o cérebro ele fica procurando padrões. Então, se eu sempre falo com aquela pessoa e ela sempre me responde daquela forma, pelo menos isso é familiar, é conhecido. Eu já sei qual vai ser a reação dela. Mesmo que seja uma reação, talvez, negativa. A minha mãe sempre briga comigo. Meu namorado sempre fica com ciúmes. O meu pai sempre me ajuda. São informações e padrões que o seu cérebro busca para se sentir seguro. E eu acho extremamente importante ressaltar aqui que vínculo seguro não são relações que não têm problemas, tá? Não são relações perfeitas. Mas são relações onde através dos problemas a gente cresce, a gente evolui e não se afasta, nem briga. No vínculo seguro, a gente tem respeito, a gente tem acesso à vulnerabilidade e pode mostrar e acessar a vulnerabilidade do outro sem se ofender, sem se machucar, sem usar isso contra outra pessoa. Existe afeto, existe responsabilidade emocional, e isso são informações raríssimas hoje em dia, mas que a série Off Campus conseguiu retratar muito bem na dinâmica e na relação da Hannah com o Garrett. O que acontece? Principalmente quando ela demonstra a vulnerabilidade dela, ela desceu as barreiras primeiro. Essa parte é muito importante. Por quê? A tendência da gente conseguir se abrir com alguém que já se abriu com a gente é muito maior. Então, eu confio em você e você confia em mim. E isso foi uma coisa que aconteceu comigo assistindo a série, e talvez se você assistiu também você sentiu. Esperando sempre dar merda, esperando sempre o pior acontecer. Parece que a gente tá sempre esperando alguma coisa dar errado. Alguém falar alguma merda, alguém fazer fofoca, alguém espalhar coisa que não devia, alguém usar a vulnerabilidade contra a pessoa. Então, eu não sei vocês, mas pra mim, os momentos que a garganta veio aqui assim, que ficou, ai meu Deus, foi a hora que o Gary tava falando com o Dean na academia, eu achei que ele ia falar e ia espalhar por aí a história da Hannah.
E eu achei o máximo também a hora que o coach pergunta, o técnico pergunta, e ele fala, essa não é a minha história pra contar. Isso é um nível de respeito com a vulnerabilidade da Hannah, que assim, gente, se as relações todas tivessem isso como base, a gente ia ter bem menos gente traumatizada, tá? Outro momento, quando o Garrett vai contar pro Logan do episódio com o pai, não tem ninguém também escutando e eu achei que alguém ia estar ouvindo e ia dar babado também, ia dar treta, ia dar confusão. A relação da Ali com o Dean também, eles conseguiram manter em segredo, ele respeitou isso, o desejo dela. E a riqueza da gente respeitar o desejo uns dos outros é gigantesca, sabe? É isso, a base da relação saudável é essa. Outra informação extremamente importante da série. A parte que a Hannah tá completamente arrasada. Terminou com o Garrett, deu problema no jogo, os antigos traumas dela, os fantasmas do passado vieram atormentar ela de novo. E ela liga pra mãe, em desespero. Ela estava em catarse. Aquela cena é visível que ela não estava bem. E ela encontrou uma adulta presente, disponível. Interrompe o jogo que ela estava tendo com os amigos. Ela dedica todo o tempo e atenção para a filha. E ela fala para a filha, você não fez nada de errado. Ela leu a culpa que a filha estava sentindo sem nem a filha falar. Esse nível de disponibilidade emocional, principalmente quando seja uma criança ou um jovem adulto encontra outro adulto mais sábio, mais experiente, disponível, presente. E, de novo, a chance de ter dado uma merda gigantesca era muito alta, porque ela podia ligar pra mãe, a mãe ficar braba que ela perdeu a bolsa, a mãe ficar irritada, nervosa, preocupada, angustiada com o dinheiro, angustiada com a filha, tá passando por um problema, por outra situação traumática, que nem ela já tinha passado na época do ensino médio. E aí, ao invés da mãe, talvez sim, que ficou preocupada, angustiada, ela entendeu que isso era problema da mãe. E ela não passou as preocupações da mãe pra filha. Gente, pra mim essa é a aula número 1 de qualquer que seja a segurança emocional. Aula número 1 de como criar filhos. Porque, no fundo, é que nem diz a minha psicóloga pra mim. Se a criança tá triste, tá cansada, tá frustrada, tá irritada ou tá lidando com algo que ela ainda não tem a capacidade emocional de encarar, para que não configure como trauma, ela precisa encontrar este adulto disponível. E esse adulto disponível, ele não precisa ter todas as respostas e todas as soluções. Ele só precisa estar firme e seguro nele, com as angústias dele para ele, sem projetar o medo na criança. Eu já falei dessa cena aqui outras vezes e eu vou trazer de novo. O filme A Procura da Felicidade. Eles vão ter que dormir no banheiro do metrô. E o pai transforma aquela experiência, porque a segurança do pai, mesmo que com medo, mesmo sem saber o que fazer, mesmo inseguro, ele não deixa que a criança também sinta isso. Porque é isso que o adulto saudável e bem regulado precisa fazer. É se conectar e proteger a criança dos nossos próprios medos, angústias, receios, das nossas inseguranças. E aí, como eu disse, né, a minha psicóloga me ensinou, o adulto não precisa ter todas as respostas e soluções, ele só precisa estar ali, presente e disponível, e dizendo para a criança, tá bom, você pode chorar. Validar o sentimento. E bem ou mal, foi isso que a mãe da Hannah fez. Ao invés de dizer para ela, não se sente assim, não chora, é bobagem, vai passar, não te preocupa, a mãe da Hannah fala para ela, o que foi que você fez de errado? E aqui cabe o poder das perguntas. Quantas vezes, de novo, se ela não tivesse feito essa pergunta e ela tivesse já dito pra Hannah, você não fez nada de errado? Talvez a Hannah não entendesse. Foi a pergunta que fez a Hannah perceber que ela não tinha feito absolutamente nada de errado. Ela começou a pensar e ela ia criar uma história, uma justificativa e caiu por terra. E esse é o movimento. A gente ressignifica e transforma o sentimento, principalmente nesse momento da vida adulta, quando a gente tá querendo ser bem resolvido, a gente tá querendo resolver problemas, mas talvez a gente não tenha todas as respostas e a gente não saiba o caminho. Se a gente encontra alguém disponível que diz, calma, você não tá fazendo nada de errado, vai ficar tudo bem. E vamos combinar que eu e você, quantos dos nossos pais encontraram os pais deles, os nossos avós disponíveis? Quantos dos nossos pais também não estavam disponíveis para nós? E não porque queriam, mas porque saúde mental e emocional é um tema
do século XXI. É um tema recentíssimo e que às vezes ainda tem muito tabu. Só que além disso, existe também o outro lado da moeda que a Hannah estava querendo resolver sozinha. Quando a gente começa nessa fase da independência, 20 e poucos anos, faculdade, gente, tem tanto sonho, tem tanto desejo. E essa parte do sonho, ela também é muito importante. Gente, a minha mãe tinha me perguntado, né, qual que era a faixa etária que ela não sabia. Mas tem uma deixa ali na série que é o aniversário de 22 anos do Dean e do Bo. E é essa fase dos 20 e poucos anos, gente, onde os sonhos ainda são muito reais, onde a gente não se esqueceu, onde a gente não se abandonou, onde a gente ainda não entrou nessa pressão e nessa parte maluca da vida de que tem que dar certo, de que tem que ter sucesso, de meu Deus, eu tô com 27, é quase 30, 28 é quase 30, meu Deus do céu, eu vou fazer 30 anos e eu ainda não tô resolvida, não tô com filho, não tô casada, não tô sendo a milionária, não sou a pessoa mais bem sucedida da minha família, como é que pode isso? E aí tem jovem de 20 anos, 15 anos fazendo muito dinheiro com a internet e eu ainda não sei nem direito aonde é que eu quero morar, se eu quero ou não ser mãe ou ser pai e se eu quero família. Tá tudo bem. No fundo, tá tudo bem. Eu acho que a série também retrata muito bem isso. E resgata essa parte da gente que se permitia sonhar com mais leveza, com mais naturalidade, que podia se vestir de forma esquisita, de pintar o cabelo de azul ou de rosa, e que ser estranho era quase que bom, era normal, sabe? Quando a gente não se perde através da seriedade da vida adulta, sabe? Quando a gente não perde o brilho no olho da nossa criança que talvez a gente tenha deixado de lado e que a gente tenha esquecido, inclusive, dos sonhos que a gente tinha nos nossos 20 e poucos anos. Então fica aí esse convite também, resgata essa parte sua que talvez esteja precisando muito da sua atenção, do seu carinho, do seu amor e que talvez tenha também respostas para os teus desejos, para os teus problemas que você não viu. Aquela versão sua tem criatividade, tem brilho no olho, tem uma alegria, um tesão de viver que talvez você já tenha perdido e que esteja mais do que na hora de resgatar. E eu sei que parece bobagem, mas a maioria dos nossos problemas automaticamente, quase que magicamente se resolvem quando a gente respira, solta, para de querer forçar a barra. A música que a Hannah precisava pro pop case lá pro show veio quando ela desistiu, quando ela falou que não ia mais concorrer, quando ela soltou. Ela saiu daquela pressão, daquela angústia. E tudo bem, ela tinha a mãe dela dizendo pra ela, calma filha, vai ficar tudo bem, a gente vai dar um jeito, a gente vai resolver. Mas às vezes a gente não tem esse luxo, às vezes a gente não tem alguém que chegue pra gente e fale, calma, vai ficar tudo bem. E olha que lindo, né? A parceria da Ali com a Hannah também é a coisa mais linda. Aquela amizade, e medita aí 5 minutinhos, quem é que você tem na sua vida? A pessoa que acredita e ama você incondicionalmente. Independente da sua luz, da sua sombra, dos seus acertos, dos seus erros. Você tem essa pessoa? E aqui eu tô falando sim, pode ser da sua melhor amiga, do seu melhor amigo, mas também pode ser do seu cônjuge, seu parceiro, a sua parceira, a pessoa que você decidiu compartilhar a vida. E aí vem a parte da Ali com o Sean. Gente, não tem uma pessoa que eu conversei que não ficou com ranço do Sean. Por quê? Qual era a informação que tava unindo os dois? A Ali escutou da mãe dela que precisava defender o amor, lutar pelo amor, porque o histórico, né, a mãe ficou doente e aí o pai ficou do lado da mãe quando ela estava vulnerável. E isso passou pra Ali, só que passou com um peso, porque o primeiro romance que ela teve, que foi com o Sean, logo na época da faculdade, primeiro e segundo semestre, ela achou que ele era o amor da vida dela e que ela tinha que lutar por aquele amor. O que ela não percebeu foi todas as vezes que ela se perdeu dela, do sonho dela, da energia dela, por causa dele. E tu já pensou se a Ali abre mão do sonho dela de ser atriz pra ir viver lá, vender seguro, ser a esposa do Sean, em Vermont, uma cidade pequena? Ela ia talvez tentar se convencer de que ela estava feliz, quando na verdade a alma dela não ia parar de pedir para ela voltar pro sonho dela, voltar pro eixo dela, pra energia raiz dela, pro desejo real dela, que era esse desejo de ser atriz. E aí olha a diferença, né? A diferença da reação da Hannah quando a Ali conta que ela conseguiu uma agente, e uma boa agente, e a reação do namorado. O namorado, na época, pede pra ela desistir,
Tipo assim, ai, mas será que vai dar certo? Qual que é a chance de dar certo? E a Hannah fala, meu, esse é o sonho, olha que máximo, que bom, tô feliz por ti, vamos comemorar. E essa é a informação importante aqui. Quantas vezes a gente confia a nossa energia, inclusive os nossos sonhos, o nosso futuro, com a pessoa que tá mais preocupada com que a gente seja quem ela quer que a gente seja e não quem a gente quer ser de verdade. Eu vou deixar mais claro. Quando o Sean diz pra Ali que o sonho era Vermont, ele tava falando do sonho dele. E ele tinha no sonho dele a esposa. Mas essa esposa podia ser a Ali, podia ser a Paula, a Laura, não importava quem fosse. Porque esse era o sonho dele. Ele estava espremendo a Ali para que ela coubesse naquele quadradinho que ele desejou. E não se perguntando se esse era o sonho dela de verdade. E aí a gente vai pro outro lado. A relação da Hannah com o Garrett. Nenhum dos dois, em momento nenhum, se impediu de realizar o sonho ou atrapalhou o sonho. Tudo bem que teve o desafio ali com o cara, dadas as devidas exceções, mas o que aconteceu? A Hannah estava preocupada com o futuro do Garrett no rock. E o Garrett estava apoiando ela e dizendo pra ela o quanto ela era incrível na música dela. Em nenhum momento o Garrett pediu pra Hannah não cantar ou a Hannah pediu pro Garrett não jogar. E olha que a Hannah tinha argumento, hein? O trauma dela com o jogador de hockey, nossa, ele foi expulso agora, graças a Deus ele não é mais jogador de hockey. Não. E ela chega pra ele e ela devolve ele pra ele. Quando ele chama ela pra ir lá no Ação de Graças com o pai, tu vai junto, você quer ir? Esse é o seu desejo? Quando ele tá atrapalhado lá, que ele foi afastado, ela diz, você tá aqui no rink. Você podia estar em qualquer lugar e você escolheu estar aqui, no rink, no gelo. E é devolver ele pra ele. Não é que ele seja quem ela quer que ele seja. Que era essa o grande BO entre a Ali e o Sean. E pasmem. O que aconteceu quando a Ali encontrou o Dean? O Dean o tempo todo diz pra ela o que é que você quer. E esse é uma grande armadilha, assim, ó, perigoso, por quê? Porque a Ali, ela quer ser atriz e ela quer realizar esse sonho. Só que ela também quer honrar com o que a mãe dela falou pra ela, que é pra ela não desistir do amor. E aí ela tava muito feliz com o Dean, ela tava gostando muito do que tava acontecendo, a aventura, até a coisa do proibido, escondido, tava muito gostoso. Só que ela se culpava, porque no fundo, ela achou que ela tava desonrando a missão que a mãe deu pra ela de lutar pelo amor. O que, na verdade, era bem o contrário. Porque o Dean tava amando a Ali muito mais do que o Sean. O Sean só queria uma esposa. Ele só queria alguém que atendesse aquele quadradinho básico. E tá tudo bem, porque provavelmente ele vai encontrar essa pessoa. Mas essa pessoa não é a Ali. Quando você tem que se espremer pra caber dentro de alguma relação, de alguma dinâmica, isso já não é mais amor. Talvez sim seja o amor que você viu em casa, sua mãe se espremendo pra caber na relação com o pai, ou o pai se espremendo pra caber na relação com a mãe. Mas no fundo, amor mesmo, amor de verdade, é aquele amor onde você consegue melhorar quem você é através dessa dinâmica. Quando você não precisa se espremer pra caber, nem abrir mão de partes suas por causa da outra pessoa. Quando você consegue ser a sua melhor versão, vulnerável e tudo, sem precisar ser perfeito, mesmo se atrapalhando, mas ainda assim se escolhendo diariamente. Bah! E é nessa aba do amor saudável que a gente abre a tal da polêmica que muita gente tá falando, né? Que, porque homens que nem o Garrett não existem. Porque são homens escritos por mulheres. Já vamos desmanchar essa crença aqui rapidinho. 5 minutinhos. Pensa, você não conhece nenhuma amiga sua que tenha uma relação parecida ou semelhante à relação da Hannah com o Garrett? Você não conhece homem nenhum. Pode servir, inclusive, tomara que seja seu pai, ou alguma da geração passada, ou alguma geração recente também, a prima mais nova que tá numa relação saudável, que você vê e que aquela dinâmica tá trazendo o melhor dos dois. E não é nenhum se espremendo pra caber, mas os dois crescendo, amadurecendo, evoluindo através dessa relação. Você não conhece ninguém assim? Conhece, né? Eu sei. Eu sei que conhece, eu também conheço. E é
isso serve pra gente se inspirar, não pra gente se desesperar e falar, ai, quem casou, casou, e aí agora não tem mais nenhum homem decente disponível pra mim. No fundo, se você tá solteiro, seja você homem, mulher, procurando um parceiro ou uma parceira, você precisa identificar essas relações que te melhoram, que trazem o teu melhor, e não que ficam, talvez, forçando você a caber no sonho de outra pessoa, que ficam limitando você, podando você, diminuindo você. Se você, que nem tava a Hannah lá no comecinho com o Justin, se achando, ai, ela se achava nada a ver, tipo, ai, pouco perto dele, pelo amor de Deus. E aí vai lá o outro Garrett, meu Deus, endeusa ela, diz pra ela o quanto ela é maravilhosa, dá um espaço seguro e saudável e, de novo, né, uma relação que começou primeiro na amizade, eles foram amigos antes de eles serem namorados. Mesmo que era um namoro falso e depois desenvolveu pra algo verdadeiro, cara, no fundo, é o que conta, é o que essa relação tá fazendo por vocês. E se você tá numa relação, talvez que nem a da Ali e do Sean, que talvez a pessoa tá fazendo você se espremer no sonho dela, ou você tá fazendo outra pessoa se espremer pra caber no seu sonho, gente, para! Porque no fundo, esse tipo de amor moldado, esse tipo de amor adaptado, esse tipo de amor que a gente não consegue ser quem a gente é de verdade, ele tem data pra acabar. Ele tem prazo de validade. E isso é muito perigoso. Porque tomara que vocês ainda não tenham filhos. Porque, de novo, os filhos, os frutos desse amor vão ver essa informação. Inclusive, né, pra quem já pesquisou sobre off-campus, tem o livro dos filhos dos casais que acontecem ali em off-campus. Eu achei o máximo. Mas é esse o movimento. Talvez os frutos desse amor vejam um amor sim saudável, seguro, ou um amor adaptado, um amor moldado, que se espremeu pra caber nessa relação. E dá uma meditada aí, 5 minutinhos. Qual foi o amor que você viu do seu pai e da sua mãe? Se você viu, talvez, a relação, ou se você é filho de pai solo, mãe solo, qual que é o histórico e o background que você tem, a base, o modelo que você viu e testemunhou de amor. Porque, gente, goste ou não, queira ou não, concorde ou não, tá tudo escrito ali, tá? Se você testemunhou isso, não em vão que a Hannah conseguiu manifestar um amor maravilhoso. Porque por mais desafios que os pais dela tenham passado, mesmo com tudo que passaram na época de ser mandada embora, a cidade se virar contra eles, estavam lá felizes, fizeram novos amigos, conseguiram novos empregos, sabe? E escolheram permanecer na cidade, podiam ter ido embora, mas decidiram ficar, encarar o desafio. Tá, Amanda, mas se os meus pais, a forma como eles se amaram ou não se amaram, me ensina sobre o amor, como é que tu explica, então, que o Garrett conseguiu a relação boa com a Hannah, se o modelo dos pais dele não era algo saudável? No fundo, a gente sempre tem duas opções. A primeira delas é repetir e a segunda delas é fazer diferente. O que o Garrett decidiu desde pequeno, desde quando ele era menino, ele queria salvar a mãe dele das agressões do pai, foi exatamente isso. Eu não quero viver isso. Tanto que a cena em que ele termina com a Hannah é porque ele escuta ela dizendo que estava com medo, que ficou assustada. E era isso que ele não queria. E ele disse, eu prefiro terminar aqui do que algum dia você me ver do jeito que a Cindy me olhou, com medo, apavorada, assustada. E eu acho que essa é a grande beleza. O maior dos amores é quando a gente entende que talvez o maior amor seja se afastar. Pelo menos nem que seja por um período, por uma fase, até que a gente amadureça e se reencontre de mais maduro. E olha que engraçado, né? O que a Hannah tinha medo, na verdade, não era o medo que o Garrett ficasse violento. O medo da Hannah era ver ele arriscando tudo que era mais importante pra ele por ela. E foi isso também que os pais dela também fizeram. Porque no fundo, aquela cena quando ela liga pra mãe, é isso que acontece. Gente, quando a gente ama alguém, a pessoa pode atrapalhar, a gente pode ser prejudicado por causa da pessoa, mas o amor continua. O amor permanece. E não tem nada de errado nisso. A gente vai aprendendo, a gente vai evoluindo, amadurecendo, mas essa é a grande beleza. O vínculo seguro não é alguém te resgatar, alguém te salvar dos teus problemas. É a pessoa escolher ficar presente, mesmo quando você mostra quem realmente é. Pra resumir, então, assistam Off Campus. É realmente assim, ó, transformador. E, além disso, não se espremam pra caber no sonho de outra pessoa. Não tenta abrir mão de si
em prol de outra pessoa, se você tá se espremendo ou abrindo mão de alguma parte sua, de algum sonho seu por causa de outra pessoa, isso já não é mais amor, já virou toxicidade, presta atenção. Lembra, o amor saudável não precisa que você desapareça ou se diminua para que a relação possa sobreviver. O amor saudável, a relação te ajuda e te aproxima da tua melhor versão. Te fortalece, te enriquece, te amadurece. Ambas as partes, não só de um lado. Relacionamentos maduros não pedem que você caiba na vida do outro. Eles abrem espaço para que ambos existam. Então lembra, as relações saudáveis têm a demonstração da vulnerabilidade e usar isso para te enriquecer, para te melhorar e não para te diminuir ou fazer você se sentir mal, desconfortável. Você também não precisa esconder a sua vulnerabilidade dentro da relação saudável. Existe diálogo, comunicação, descer as barreiras, apoio emocional, respeito à individualidade, dos sonhos pessoais e individuais de cada um. Não que você se apague, nem se diminua ou delete, exclua alguma parte sua. E, em resumo, vocês crescem juntos, vocês evoluem, amadurecem e se ajudam mutuamente. Os dois, ambos crescendo, evoluindo e amadurecendo. E talvez seja por isso que a série fez tanto sucesso. Não porque ela demonstra relações perfeitas e pessoas perfeitas, mas porque ela demonstra relações com a base e o vínculo seguro. A gente não tá buscando perfeição, a gente tá buscando segurança. E que provavelmente a gente não teve dentro de casa, a gente não viu, os nossos ancestrais não experimentaram, mas a gente tá podendo olhar na tela para poder trazer isso como desejo para a vida real, para as relações reais. E se você não tem um relacionamento a dois íntimo, com essa base segura, valoriza e honra as amizades que você tem. Sabe aquela hora no finalzinho que, no episódio que dá o grande BO, que o professor diz pra ela, não tem alguém que vê a tua vulnerabilidade, que vê talvez aquilo que você achou que tinha que esconder, e ainda assim a pessoa sorri? Essa é a sua pessoa. E ela não tinha só o Garrett fazendo isso por ela, ela tinha a Ali também. E às vezes a gente esquece de honrar e valorizar essas pessoas que nos amam por quem a gente é. E eu não sei como que eu esqueci de mencionar isso, que quem me indicou a série foi a minha melhor amiga e minha pessoa preferida do mundo, doutora Bruna Sgandella, gente, como eu amo essa mulher. E eu tenho os meus amores, ainda não encontrei o meu Garrett, mas eu tenho os meus amores, que são os meus amigos, assim. Gente, valorizem as suas amizades e as pessoas que deixam você ser você e ainda te celebram por isso. Não te veem como defeituoso ou problemático, simplesmente querem o teu melhor. Então é isso, meus amores. Para finalizar, eu tenho 2 convites muito especiais para fazer. O primeiro deles eu já fiz no último vídeo que eu postei, que é a imersão Metamorfose, que vai acontecer dia 21 de junho em São Paulo. Me manda mensagem se você quer garantir a sua vaga, vai ser sobrenatural, sem dúvida nenhuma, vai te aproximar ainda mais dessas relações harmônicas e saudáveis, seja para transformar as relações que você já tem, ou para atrair alguma relação saudável do jeitinho que você sonha, tá? Bem estilo Garrett e Hannah. E o segundo convite é a nossa mesa coletiva de junho, que vai acontecer dia 15 desse mês, logo depois do Dia dos Namorados. O tema dessa mesa, como todo junho a gente trabalha questões envolvendo relacionamento, sexualidade, prazer, esse ano não podia ser diferente. A gente vai trabalhar a energia do amor e a energia do prazer, conectadas. Se você quer manifestar um relacionamento bem estilo Hannah e Garrett, cheio de vínculo seguro, super saudável, harmônico, que vai te ajudar a evoluir, melhorar, te a tornar uma pessoa melhor e também encontrar alguém que tá querendo ser alguém melhor, garante a tua vaga, reserva o teu lugar e vem viver essa transformação com a gente. Talvez o romance verdadeiro não seja encontrar alguém perfeito. Talvez seja encontrar uma relação que você não precisa deixar de ser quem você é e bem pelo contrário, você seja celebrado, honrado, respeitado e amado por ser exatamente quem você é. Eu te vejo, eu te honro, é uma honra para mim servir e contribuir, conta comigo para sua evolução e expansão de consciência. Lembra, sem consciência não tem a menor graça. Nós somos. Deixa teu like, se inscreve, compartilha com a sua amiga que também tá viciada em off-campus, tá? Nos vemos no próximo domingo.